Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, experimentação, lição 37. Descobrimos então que a mente pode nos levar a novos mundos, nos levar a querer experimentar o seu potencial, seja através da mediunidade, no intercâmbio com o mundo espiritual, seja em nosso mundo íntimo, na percepção de si mesmo. O lama tibetano Dartang Tulk fala um pouco sobre a questão do pensamento. Cada pensamento é uma oportunidade para observar e aprender de nossa mente. Com a experiência, nós podemos começar a ver como os pensamentos podem realmente criar confusão e prolongar estados sofríveis da mente. Eventualmente, ficará mais óbvio como um pensamento gera outro e como um momento de pensamentos tende a se construir sobre ele mesmo, criando ciclos e ciclos de impulsos através da mente. Assim como um tecelão cria um tapete, ao estabelecer fiamentos básicos de um tecido e ao embelezá-lo com padrão após padrão, nossas mentes parecem tecer pensamentos e imagens em replicações infinitas. Quando nós pegamos o início de um pensamento, podemos observar como ele começa, com um simples padrão que é aberto e espaçoso, crescendo mais denso assim que as imagens se entrelaçam em padrões mais complexos. Trecho do livro Conhecimento da Liberdade, Tempo de Mudança. É um rico aprendizado. Nossa mente é ainda um mundo inexplorado. E nesta lição, Emmanuel nos convida a refletir um pouco sobre como devemos nos conduzir nestas experiências em relação à nossa mente. Iniciemos a lição. Sabendo que a força mental é energia atuante e que os pensamentos são recursos objetivos, é imperioso reconhecer que a experimentação nos domínios do psiquismo exige noção de responsabilidade perante a vida para que o êxito seja a resposta justa às indagações sinceras. É muito comum uma pessoa adentrar no espiritismo e encantar-se com os fenômenos de intercâmbio com o mundo espiritual. Busca-se, então, desenvolver a mediunidade. A lição, porém, nos convida e nos chama a termos responsabilidade perante a vida e, para tanto, precisamos saber o que nos motiva em nossas buscas. Há a curiosidade natural do ser humano, que em boa medida promove o conhecimento. Porém, quando além da conta, ela pode levar a atos de egoísmo e vaidade. Como discernir? Qual a medida? Até onde estamos aptos a ir? No início da lição, Emmanuel nos diz que os pensamentos são recursos objetivos. E André Luiz nos auxilia a compreender o que isto quer dizer. A lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja de si mesmo os fotônios que são elementos vivos da natureza a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhes são peculiares. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Os claros apontamentos em torno da energia mental
conduziam-me a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma e sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. O simples pensar, que nos parecia tão inofensivo, por ficar oculto dos que nos cercam, por ser algo que apenas nós conhecemos, em verdade, é a grande força motriz do mundo. Ele, o pensar, cria o mundo em que estamos. Sigamos em frente com a lição. Um lavrador bem avisado investiga o solo, plantando com devoção e confiança. Não se ri do pedregulho, afasta-o atencioso. Não ironiza o espinheiro, remove-o a benefício da lavoura que lhe é própria. Não goza com o duelo entre os grelhos tenros e os vermes destruidores. Combate os insetos devoradores com vigilância e serenidade, e defendendo o futuro do bom grão. Não acontece assim na Terra com a maioria dos pesquisadores da espiritualidade. A pretexto de se garantirem contra a mistificação, espalham duros obstáculos sobre a gleba moral onde operam, com a charrua da observação, e por isso, muitas vezes, inutilizam seus próprios instrumentos de trabalho antes de qualquer resultado. Transformam companheiros em cobaias, exigem dos outros qualidades que eles mesmos não possuem. Tratam com deliberado desprezo o pequenino embrião da realidade e acabam habitualmente na negação, incapazes de penetrar o templo do espírito. Nosso mundo íntimo é comparado a uma lavoura que necessita de cuidados. Nossa mente, ainda tão desconhecida, possui lugares escuros que precisamos de ferramentas certas para acessar. Recordações e impressões de muitas vidas que guardamos em formas de sentimentos cristalizados que necessitam de muito cuidado. O aviso é que se saiba que não estamos entrando em território limpo ou desocupado. A mente é repleta de coisas boas e ruins, não apenas a nossa, mas de todos os que nos cercam, encarnados e desencarnados. Mediunidade e animismo. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, de perceber em um grau qualquer a influência dos espíritos. É uma capacidade orgânica, portanto hereditária, natural. Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 14. Animismo. Fenômenos produzidos pelo encarnado através das energias psíquicas do seu espírito, sem o uso dos sentidos físicos, pela expansão do próprio perispírito. Dizer Jacques Sakoff, Animismo e Espiritismo. Se a curiosidade move muitos corações, o medo também, e dele decorre então as condutas rígidas, justificadas pelo receio da mistificação,
ou seja, tratando-se de um território que desconheço, é mais fácil negá-lo do que buscar conhecê-lo. Assim é que muitas comunicações que decorrem realmente de intercâmbio com o mundo espiritual são descartadas, como se fossem mera produção do indivíduo e não informação do além. Como então alcançar o equilíbrio entre um e outro? Como não cair em mistificações, mas também não fechar-se para uma possibilidade de aprendizado e enriquecimento espiritual? Caminhemos um pouco mais com Emmanuel em busca de maior esclarecimento. Importa reconhecer que o fruto é sempre a vitória do esforço de equipe. Sem a árvore que o mantém, sem a terra que sustenta a árvore, sem as águas que alimentam o solo e sem as chuvas que regeneram a fonte, jamais ele apareceria. Sem trilhos, não corre a locomotiva. O avião não prestaria serviço ao homem sem campo de aterrissagem. As revelações do céu reclamam base para se fixarem na terra. Uma experiência psíquica necessita de preparo para ser bem-sucedida. Desenvolver a mediunidade, aprender sobre ela, perceber a si mesmo, aprendendo a conhecer o que é seu e o que é exterior. Buscar auxílio de quem já vive esta experiência há mais tempo. São muitos os caminhos para que a nossa mente possa desenvolver-se de forma saudável e equilibrada. A mediunidade é fenômeno inerente ao homem, já vimos isso anteriormente. Não precisamos temê-la ou deixá-la apenas para os que a têm ostensivamente. Todos estamos aptos a aprender sobre a forma como a nossa mente recebe os bons fluidos que emanam das esferas superiores, bem como necessitamos aprender como nos defender das baixas vibrações que rondam o nosso planeta. Nesse sentido, Humberto de Campos, como irmão X, nos ensina: tempo virá em que os homens compreenderão que a mediunidade não está circunscrita a determinados seres. Todas as criaturas são instrumentos do bem ou do mal, médiuns do plano superior ou inferior no campo infinito da vida. Ninguém foge à corrente de inspiração com que sintoniza. E todos os que marcharam na vanguarda da verdade e da luz sofreram o assédio da mentira e da treva, não obstante a sua condição de instrumentos da providência divina para o aperfeiçoamento e felicidade do mundo. Trecho do livro Lázaro Redivivo. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Chico Xavier, traz importante mensagem sobre forças mentais. Amigos, tendes observado os poderes do pensamento, exibições vivas, demonstrações e estudos. Não nos iludamos quanto à necessidade do burilamento espiritual, em se tratando de realizações coletivas, para conquistarmos na Terra o domínio dessas forças. Consideremos que por agora, no plano físico, somos criaturas nem sempre harmoniosamente afinadas umas com as outras. Se milhares de inteligências se unirem na atualidade, numa faixa única de sintonia, sem o aperfeiçoamento a que nos reportamos, o que seria das comunidades terrestres se as projeções de energia mental concentrada se fixassem nos assuntos de hegemonia ou destruição? O ensinamento de que se nos clareia o raciocínio atinge por analogia os nossos problemas de intercâmbio entre os dois lados da vida. Vejamos o assunto entre as criaturas na experiência física e aquelas outras que as ocorrências da morte situam no mais além, todas elas no mesmo gabarito sentimental. Como reclamar segurança e ordem, paz e harmonia entre os dois planos, se espíritos imperfeitos que ainda somos,
viéssemos a usar o expediente a que nos referimos, a fim de provocar manifestações e pronunciamentos em regime de urgência, unicamente atendendo a critérios pessoais. Aqui entra o impositivo de nos ajustarmos à força disciplinadora da religião. Se nos propomos a manejar com proveito os recursos do pensamento, é preciso que a oração nos controle os impulsos para que o espírito de utilidade se nos sobreponha à vocação para o tumulto. Sem a ideia de Deus e sem a prática do serviço desinteressado ao próximo, não nos será possível sintonizar integralmente as forças da vida com a lei do eterno bem. Pensemos com base no amor que Jesus nos ensinou, e teremos a chave que nos descerrará a caminho de elevação para a felicidade comunitária no grande amanhã. Trecho do livro Vereda de Luz. Eis a base para que as revelações dos céus se fixem na terra, o amor. Sigamos em frente com a lição. Geralmente, quem procura notícias da vida invisível integra-se num círculo de pessoas com as quais se devota ao cometimento. Quase sempre, no entanto, espera a colaboração alheia sistematicamente, sem oferecer de si mesmo, senão reiteradas reclamações. A natureza, todavia, revela a necessidade de colaboração em suas humildes atividades. Um simples bolo pede ingredientes sadios para materializar-se com proveito. Se diminuta porção de veneno aparece ligada à farinha, o conjunto intoxica ao invés de nutrir. Quem deseja inundar-se de claridade espiritual, traga consigo o combustível apropriado. Não basta que estejamos em local adequado, como uma boa casa de oração, para que tenhamos um bom desenvolvimento psíquico. Os motivos que nos levam lá são de grande relevância. Se buscamos interesses pessoais, nossa motivação é egoística e nosso trabalho estará alicerçado neste querer equivocado. De outro modo, se nossa motivação de aprendizado é para conhecer e servir, estaremos agregando ao grupo uma força mental saudável, equilibrada. É momento, então, de refletirmos com sinceridade sobre as nossas motivações íntimas para determinado trabalho. Estar em uma casa espírita ou em qualquer outro lugar requer de nós o desejo de amar e servir. Só assim seremos efetivamente úteis. Recordemos que Deus conhece tudo que há dentro de um coração. Não obstante tratar-se de algo íntimo, poderemos perceber ainda que sutilmente a atmosfera psíquica do grupo em que nos encontramos. A lição nos dá ensejo a essas reflexões. Sigamos mais um pouco com Emmanuel. Não adquirimos a confiança usando o sarcasmo, nem compramos a simpatia distribuindo marteladas indiscriminadamente. O grande rio é reunião de córregos pequeninos. A cidade não se levanta de improviso. Todas as realizações pedem começo com segurança. Um erro quase imperceptível de cálculo pode comprometer a estabilidade de um edifício. A experimentação psíquica realmente não caminha com firmeza sem os alicerces morais da consciência enobrecida. Nossa contribuição em relação ao mundo em que vivemos parece-nos muitas vezes tão ínfima, tão pequenina, que quase inexiste. Porém, cada gota que compõe o oceano é parte do oceano, ainda que não as vejamos individualmente. Assim, torno-me responsável pelo mundo ao meu redor. Sou parte dele, assim como todos o são. Caminhamos juntos conforme a vontade do nosso Pai Criador,
uns auxiliando, outros necessitando de auxílio, porém, todos juntos. O médium é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo. E é sobretudo nosso irmão com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. O nosso objetivo é buscar a luz do espírito que flui da lição que se derrama da vida maior, e não o garimpo de fenômenos superficiais que brilham quais foguetes de artifício, impressionando a imaginação sem proveito real para ninguém. Lembremo-nos de que nós outros, os aprendizes do Evangelho, estamos em torno do médium de Deus, que é Jesus, há quase 2000 anos, não mais qual Tomé, sondando-lhe as chagas, mas na posição de discípulos redivivos que procuram e encontram não a figuração material do Senhor, mas a sua palavra de vida eterna, estruturada no espírito imperecível em que se lhe gravaram os ensinamentos imortais. Trecho do livro Mediunidade e Sintonia, Palavras de Emmanuel. Encerremos a lição. Cada espírito humano, microcosmo do universo, irradia e absorve. Emitir a leviandade e a cobiça, o ciúme e o egoísmo, a vaidade e a ferocidade, através de atitude menos digna ou da crítica destruidora, é amontoar trevas em torno dos próprios olhos. Ninguém fará luz dentro da noite, estragando a lâmpada, embora o centro de força continue existindo. Ninguém recolherá água pura num poço terrestre, trazendo à tona o lodo que descansa no fundo. Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta. A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. Usemos nosso mundo mental para o bem, sem abuso e com discernimento. Caminhemos em constante melhora e, principalmente, caminhemos com Jesus. Sem nos esquecer que todos somos médiuns e relembrando as palavras de Jesus, de que é pelos frutos que reconheceremos a boa árvore. Encerramos este breve estudo com as palavras de Kardec. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonado dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Parábola da figueira que secou.
Perguntamos então: quais os frutos que sua árvore está dando? Um fraterno abraço e até o próximo estudo.